Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR, aqui pelo canal do Boi, transmissão por aqui, pela internet, TV Imaculada Conceição. Que bom estar contigo para levar informações como essas a partir de agora. Você vai ver nessa edição do Agricultura BR que o Ministério da Agricultura confirmou que vai apoiar o chinês para assumir a FAO, assunto de destaque nesta edição. Você vai acompanhar também os números em relação às vendas de soja semanais. Encerrou vendas semanais até o dia 16 de maio. Lá dos Estados Unidos tiveram um volume interessante de vendas, mas o mercado não reage bem não. O mercado vinha abaixo agora há pouco, antes do Agricultura BR entrar no ar. Você vai conferir também durante essa edição informações a respeito do Fundo Rural, o que fazer no momento, como é que andam as discussões, os embates a respeito da contribuição e também do endividamento. Olha, tem mercado futuro, você tem mercado físico e a participação do telespectador. E o Agricultura BR começa trazendo em destaque a Embrapa, que fez um novo lançamento de variedades de soja. É o que você confere agora na reportagem. A Embrapa lançou recentemente 2 cultivares de soja com alto potencial produtivo e com resistência a nematóides de galha BRS 7481 e ao nematóide de cisto BRS 7581RR. As cultivares têm ciclo precoce e são adaptadas às regiões produtoras do Brasil Central. Desenvolvida pela Embrapa em parceria com a Fundação Cerrados e a Fundação Bahia, a cultivar BRS 7481 atende ao nicho de mercado de soja convencional, tem tipo de crescimento indeterminado, porte ereto e resistência ao acamamento. O material precoce, grupo de maturação 7.4 para a região de indicação, ciclo médio de 100 a 110 dias, agrega produtividade e resistência a 2 nematóides de galhas, Meloidogene incógnita e Meloidogene javanica. Pode ser usado no sistema produtivo com sucessão de culturas em regiões cujos solos têm histórico de problemas com esses nematóides. A população de plantas recomendada é de 220 mil a 260 mil plantas por hectare e uma produtividade de 80 sacas por hectare. Por ser uma cultivar convencional, pode receber prêmios no preço de comercialização dos grãos dos mercados de soja livre. A cultivar com certeza é promissora no Mato Grosso. A área plantada com materiais convencionais no estado representa 1 milhão de hectares ou 11% do total plantado com soja. Já a BRS 7581RR, desenvolvida em parceria com a Fundação Cerrados, é uma planta de arquitetura moderna, porte ereto, com hábito de crescimento indeterminado e precocidade do grupo de maturação 7.5. e com ciclo médio de 85 a 117 dias. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. E por aqui falamos sobre o Internacional da Soja. Isso porque na quinta-feira, como tradicionalmente acontece, o Departamento de Agricultura norte-americano divulga o seu relatório de vendas e exportações. E de acordo com o Departamento norte-americano, na semana encerrada em 16 de maio, foram comercializadas 535 mil toneladas de soja. Aliás, um número bem melhor do que aquele que vinha sendo apresentado há semanas atrás. E agora, vindo aí para pouco mais de 530 mil toneladas, Estados Unidos caminham a passos bastante vagarosos, lentos, para a sua meta de exportação, que é tímida por conta do fator, dessa confusão que tem comercial com a China, que é o maior importador do mundo. Vamos então ver as vendas americanas até o dia 16 de maio. Você tem aqui a venda semanal até a semana do dia 16, em 535.800 toneladas. A safra total norte-americana vendeu 45.770.000 toneladas da oleaginosa. A meta de exportação é de 48.310.000 toneladas. Você vê como é que ela é baixa mesmo. Ela já tinha baixado de 55 para 50, agora para 48.310.000 toneladas. É uma safra realmente no qual os norte-americanos vendem muito pouco. Nesta semana, os destinos não revelados foram o maior, o principal destino para os Estados Unidos, depois a Indonésia e a China comprou um pouquinho. Então, vou até olhar, a China comprou 71 mil toneladas nesta semana encerrada em 16 de maio. E
Eu falo sobre soja negociada em Chicago. Nós estamos tendo, pelo menos desde quarta-feira, números elevados. Para esta quinta-feira, ainda não temos a confirmação, mas para esta quinta-feira vinha aquela expectativa de que o governo norte-americano confirme 15 bilhões de dólares em subsídio para os produtores de soja e milho nos Estados Unidos, o que representaria $2 a mais por bushel lá nos Estados Unidos, uma coisa absurda, né? E se acontecer um negócio desse, $2 por bushel para o produtor de soja e cerca de 4 centes de dólar para o produtor de milho, ninguém mais planta milho nos Estados Unidos, vai todo mundo plantar soja por lá. Então, tem muita desconfiança a respeito deste assunto. O certo é que o governo vai ter que fazer alguma coisa, vai mais uma vez dar essa ajuda para os produtores, já que a causa da não venda e dos estoques super altos de soja nos Estados Unidos é exatamente as ações do governo norte-americano. Então, essa ação deve acontecer, a questão é se vai ser hoje, mas o mercado reage nervoso, esperando por isso acontecer ou não. Tanto que no dia que se anunciou, foi a agência de notícias internacionais Bloomberg que afirmou que vai acontecer, afirmou na terça-feira, o mercado despencou, vinha em alta, aí nós tivemos aí alta depois, nessa quarta-feira, hoje vem embaixo, porque a expectativa é para esta quinta-feira. Vamos saber como é que vem os negócios? Soja que hoje chegou a perder 8 centes de dólar, nesse momento vai perdendo um pouco mais de 5 centes, é o que o Agricultura BR mostra neste momento. A posição de julho é negociada a $8,23 mais 2 o bushel. Agosto, $8,30 mais 2. Setembro, $8,37 mais 2, e a posição de novembro, a $8,49 mais 6 o bushel, são os destaques que trazemos neste momento com soja negociada em Chicago. E olha, a Annelise Nicolodi, nossa repórter lá no Rio Grande do Sul, foi conversar com alguns especialistas a respeito do que vem acontecendo com soja em Chicago, é o que você acompanha a partir de agora. A alta da soja em Chicago fez os preços no Brasil ficarem mais atrativos. Mas será que essa elevação vai se manter? É hora do produtor vender a produção para atender os compromissos? É o que a gente conversa com o consultor e engenheiro agrônomo Luiz Gustavo Floss. Floss, o que a gente pode esperar dos próximos dias em relação a isso, falando de preço de soja de mercado internacional? Mercado muito tumultuado. Se nós analisar que as últimas 3 semanas nós estávamos com o preço horrível, Chicago com preço baixo, nós tínhamos um dólar um pouquinho mais baixo, prêmio baixo, e com essa briga comercial e principalmente com essa situação dos americanos não conseguirem realizar a sua semeadura, hoje eles têm 1/3 só da semeadura de soja que deveria ter realizado para essa mesma época, isso faz com que o mercado se comporte de uma forma um pouco diferente. E a briga comercial que ainda continua com os Estados Unidos e a China, fazendo com que o maior produtor esteja brigado com o maior comprador, então isso modifica o mercado. Então o que nós podemos ver, principalmente nessa última semana, nós tivemos um aumento de Chicago realmente, né, advindo das condições climáticas, nós tivemos um dólar aumentando, né, nós tivemos uma alta acima de R$4, e o principal para as nossas condições é que nessas últimas 2 semanas nós saímos de prêmio em torno de 27, 30 centes de dólar para mais de 100 centes de dólar por bushel. Então isso, só essa diferença, nós estamos falando mais do que R$8 por saco. Então nós podemos dizer sim que o preço hoje é muito interessante, melhor que nós tínhamos há 15 dias atrás, mas aí nós vamos ter que ver um pouco o cenário que está pintando nos Estados Unidos em termos de plantio. O cenário para eles não é bom para a semeadura, a previsão para os próximos 15 dias é de muita chuva, e esse excesso de chuva vai atrapalhar e vai atrasar a semeadura. Devemos lembrar que os americanos têm datas definidas para essa semeadura, porque se passar nessa data, o seguro não paga mais, e eles têm um grande risco de frio, geadas e excesso de neve lá para frente. Então, se passar dessa data, não se planta. Então, os próximos 15 dias nós temos muita coisa ainda para ver, afirmar, para ter a noção exata do que pode estar acontecendo com esse preço ao final. Mas, sem dúvida nenhuma, hoje nós já temos preços muito interessantes. Se nós pensarmos aqui já a nível de Cruz Alta, Passo Fundo, já a nível de produtor, nós já estamos falando R$75 a R$78 o preço da soja, do saco. Isso aí é um preço muito bom para quem quer fazer alguma negociação, quem precisa pagar as contas imediatas que estão a vencer no final do mês. Pois é,
falando justamente nessa questão do governo americano estar disponibilizando uma ajuda para o produtor em função dessa guerra comercial entre Estados Unidos e China. Isso também, de alguma forma, traz impactos para nós? Traz dois tipos de impactos. O primeiro mostra os americanos fortes para manter o agricultor nessa briga, né? E com esse preço fez com que o Chicago diminuísse o preço, né? Caiu o preço pela ajuda que está dando. Por outro lado, essa briga é interessante porque a China precisa vir comprar em algum lugar a soja que precisa. E está vindo no Brasil, por isso o prêmio mais alto. Então nós podemos ver que nós estamos se beneficiando, né? A brincadeira que a gente faz é que a gente tem mais sorte do que juízo, porque quando a gente tem esse tipo de situação, a gente, com o câmbio alto, né, o valor do dólar tão alto assim, nós estamos conseguindo ter preços mais interessantes a nível de produtor. Então nós estamos se beneficiando sim dessa condição toda, mesmo com Chicago não tão alto, mas o prêmio, então os chineses vindo comprar aqui, para nós aumenta esse preço e nos dá um poder de compra melhor do que nós tínhamos há pelo menos 15 dias atrás. Tá certo, muito obrigada pelas informações, falando aí sobre o mercado da soja, falando sobre clima, sobre os Estados Unidos, do Rio Grande do Sul, Annelise Nicolodi. Daqui a pouco eu volto a falar de soja aqui no Agricultura BR. Soja, nesse momento, apresenta queda nos Estados Unidos. Todo o mercado acompanha o mapa climático por lá. O mapa climático não é nada positivo para os norte-americanos. É chuva sobre o chamado Corn Belt e também o meio oeste norte-americano, os estados, de uma maneira geral, muito atrás no cultivo. Mas como há uma expectativa, como foi divulgado pela agência internacional Bloomberg, dessa confirmação dos 15 bilhões de dólares em ajuda financeira para produtores lá nos Estados Unidos, então o mercado está meio esperando, né? Está andando ali de uma maneira de expectativa para ver se esse negócio se confirma hoje ou não. Falo agora de dólar, porque o dólar hoje, pelo menos pouco antes do Agricultura BR entrar no ar, vinha com elevação, ele vem com fortes expectativas, muita tensão frente ao que acontece no cenário internacional. As rusgas entre Estados Unidos e China seguem aqui no Brasil, uma série de dificuldades para aprovação de reformas estruturantes. E o dólar, nesse momento, vem assim, vamos acompanhar a moeda norte-americana, nesse momento, na estabilidade, R$ 4,04 mais um. A alta é de 0,02%, portanto, é totalmente estável os negócios com dólar neste momento. Continua ali na casa de R$ 4,04, que eram os negócios que nós tínhamos nesta última quarta-feira. Mas vou comentar dólar e mercado financeiro com Pulga, que está aqui comigo. Walter Pulga, dólar aí está respeitando esse novo piso, né? Esse novo patamar de dólar aí, R$ 4,04. Como é que o mercado está reagindo no dia de hoje? Tem muita situação de novo nos Estados Unidos. Como é que a coisa tem de ser desenvolvido? Pulga nos mercados. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, Fabiano. Boa tarde a todos que acompanham a Agricultura BR. Olha, nós tivemos hoje uma oscilação do dólar, em alguns momentos veio com baixa, né? Chegou a cair para a faixa de R$ 4,03. Também chegou a operar acima do que está agora. Agora está R$ 4,04, mas hoje nós tivemos dólar já acima de R$ 4,06. Agora o dólar segue neste momento outros ativos de risco, né? Apresenta alta no pregão de hoje, agora há pouco uma alta leve de 0,02%, mas já está, vamos dizer assim, acomodando no mercado a ideia, né? A admissão, vamos dizer assim, vamos admitir o dólar abaixo de 4 será mais difícil daqui para frente. Tudo isso vai depender aí do que ocorre não só no Brasil, mas também fora do Brasil. Hoje nós tivemos já no início dessa madrugada movimento de queda em bolsas na Ásia, abertura em queda na Europa por conta da disputa entre Estados Unidos e a China, agora concentrada mesmo na questão da tecnologia, ou seja, das restrições a empresas de tecnologia chinesas. E esses papéis dessas empresas de tecnologia chinesas caíram em toda a Ásia, quer dizer, caíram na China. Isso vai alterando todo o mercado, de modo que há aí, de certa maneira, né, uma tendência de alta do dólar frente a moedas de países emergentes. Agora, o dólar tende mesmo a se manter acima de R$ 4,00, já é quase que um consenso entre os analistas do mercado de câmbio. Aquela fase de R$ 3,70, Fabiano, ficou para trás. Enquanto isso, o mercado lá fora vai se movimentando e aqui
também uma influência negativa no mercado de bolsa, com queda agora há pouco de mais de 0,20%. Então, na nossa bolsa, tendo como referência, na Bolsa Brasileira, o índice Bovespa, né, por volta de 11 horas e 20 minutos, já cedia 0,92%, queda de quase 1%. Chegou a operar na faixa de 93.490 pontos. Né? Agora há pouco caía, mas caía menos, queda de 0,20%, o índice Bovespa aos 94.154 pontos. Bom, quem lidera algum avanço nesse mercado é a Croton. Né? Papéis da Croton subiram agora mais de 4%. De outro lado, Pão de Açúcar, para quem sabe é uma grande rede de supermercados, né, que atua no mercado varejista de alimentos, tinha uma queda de 3,74%. Bom, o que ocorre no mercado é que há alguma expectativa também sobre o comportamento lá nos Estados Unidos, viu? Quando falamos de bolsa, né? Em Nova York, índice Dow Jones, a Standard & Poor's e Nasdaq, que são índices de referência, perdiam mais de 1%. E na Europa, os recuos dos mercados também ocorrem, eram superior a 1%. Então, não há como esperar que a nossa bolsa hoje termine em alta na medida em que nós temos todas as operações no mundo operando com tendência de queda. Então, a perspectiva é de que nós tenhamos hoje um recuo na Bolsa. E a alta do dólar deve persistir no final do dia, mas deve ser uma alta leve a julgar pelos últimos negócios. Fabiano, é com você. Obrigado, Pulga. Até daqui a pouco. Daqui a pouco o Pulga fala sobre agricultura familiar. E por aqui eu vou trazendo informações a respeito de como que vem a soja negociada nos portos brasileiros. Nós tivemos ali também um sobe e desce durante essa semana. Chegamos a ter negociações a R$ 82,00 a saca de 60 quilos. Vamos saber como é que vem a operação agora. Nós temos agora soja negociada em Santos e Paranaguá. A apuração da Grãos Corretora pode colocar na tela. E olha só, Paranaguá volta a estabelecer R$ 82,00 a saca de 60 quilos, e eu estou gostando muito do que está acontecendo desde quinta-feira, porque acaba confirmando as previsões que trouxemos aqui, juntamente com as nossas fontes, mas de que soja bateria R$ 80,00, até passaria desse valor. É o que nós temos agora, de acordo com Grãos Corretora, há poucos minutos, nós temos soja subindo neste momento, saca em Santos, R$ 80,00 a saca de 60 quilos, em Paranaguá, R$ 82,00 a saca. Destaque de agora do Agricultura BR é soja com valores bem interessantes, o mercado está solto, o pessoal está comercializando soja, se esperava ter uma alta dessa e acabou acontecendo mesmo. A Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial. Depois do intervalo, eu falo sobre o levantamento da Única, levantamento quinzenal para o setor sucroenergético do Brasil. Aproveite para entrar em contato conosco. Você manda a sua mensagem para nós aqui, pega o seu telefone, digita aí, é o 67996562266. Você pode mandar pergunta, foto, vídeo da sua produção. Estou esperando por você. Vamos para o intervalo e voltamos já. E a União da Indústria da Cana-de-Açúcar divulgou há pouco números a respeito da moagem da cana na primeira quinzena do mês de maio. Vamos saber então como é que ficou, porque teve uma redução em relação ao processamento da cana-de-açúcar no Brasil, no Centro-Sul. Veja conosco então como é que vem a situação. De acordo com a Única, a primeira quinzena de maio totalizou 38.630.000 toneladas que passaram pelo processo de moagem. O recuo é de 9,73% sobre o valor apurado na mesma quinzena da safra 2018-2019. Na última campanha, teve 42.780.000 toneladas que passaram pelo processo. No acumulado do ciclo atual, estamos na safra 2019-2020 para a cana. São 84.150.000 toneladas que passaram pelo processamento. A queda ainda mais forte, 18,27% de recuo quando comparado ao mesmo período do ano anterior. Portanto, matéria-prima, cana-de-açúcar, com recuo na safra 2019-2020 no centro-sul do país, com queda de 18,70%. Sigo destacando o relatório da Única para sabermos como é que vem os posicionamentos para etanol e também açúcar. Acompanhe comigo. Você tem aqui na tela, no gráfico, aqui a disposição da produção de açúcar para a safra nova 2019-2020, nesta primeira quinzena de maio. 1.590.000 toneladas de açúcar produzidas,
16,34% de queda para o período. Na safra, no acumulado dessa safra 19/20, safra nova, estão passando aí produção de açúcar para 2.970.000 toneladas para a produção brasileira de açúcar. Destaque aqui no Agricultura BR, está caindo também a produção de açúcar no Brasil. Olha, essa é uma situação até que se pode dizer natural pelo fator climático que atrapalhou o início dos trabalhos nas usinas brasileiras. É por isso que tem essa diferença. Nós estamos no começo da safra 2019-2020. Você vê que cai aí quase 19% a produção de açúcar para o acumulado da safra nova. No caso do etanol, e essa safra agora, 19-20, é alcooleira também, ela também tem recuo. O recuo está na casa de 14%. Vamos ver aqui os números para a produção de etanol no Brasil. Você vê aqui etanol hidratado, produção até agora de 1.220 milhões de litros, queda de 13,99%, 14% de queda. Etanol anidro, 559.850.000 litros produzidos no Brasil. É assim que vem a situação para a produção. Em relação ao etanol de milho, 49.910.000 litros foram fabricados na primeira metade do mês de maio. Eu tenho trazido destaque para a produção de etanol à base de milho, vou recompor aqui 49.910.000 litros, porque o Brasil continua expandindo a sua produção de etanol com base de milho. E o Agricultura BR agora muda de assunto, porque nós vamos falar sobre recurso financeiro, disposição desses recursos através do Plano Agrícola Pecuário 2019-2020, que deve, ou está marcado, para o próximo dia 12 de junho. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ontem conversava com a imprensa, vai conversar, tem uma coletiva marcada para logo mais, vai falar sobre assuntos importantes lá em Brasília, deve estar nesta sexta-feira no estado do Espírito Santo, por conta do Dia Mundial do Café, e sábado ela estará no Mato Grosso do Sul, em Ponta Porã, na fazenda J. Basso. A Agricultura BR, o Canal do Boi, vai estar lá. Mas a questão que nós estamos falando agora é a respeito dos recursos financeiros e taxas de crédito. Nesse caso, especificamente para a agricultura familiar, quem fala sobre o assunto é Walter Pulga Júnior. Pulga, tem muita gente comentando a respeito de como que vai ser esse plano agrícola, precisa ainda de alguns dispositivos serem aprovados na Câmara Federal. O que se tem hoje em relação à agricultura familiar? Olha, o que ocorre é que ficou evidente que há uma disputa aí entre o Ministério da Economia e o Ministério da Agricultura em relação a aumento ou manutenção da taxa de juros para pequenos agricultores, né? A equipe econômica do governo, sempre de olho nas contas, no fechamento das contas, pretende aumentar de 2,5% para 4,6% por juros ao ano, né, para pequenos agricultores, principalmente aqueles que produzem alimentos básicos, como arroz, feijão calpi, leite, mandioca, também batata inglesa, tomate, banana, laranja e milho. Bom, é o que defende a equipe econômica do governo, mas a ministra Tereza Cristina defende pelo menos a manutenção das taxas de juros para os pequenos agricultores nos níveis atuais. Bom, o Ministério da Agricultura vem tentando barrar esse aumento das taxas de juros para os agricultores familiares, mas é uma briga, vamos dizer assim, uma queda de braço, que só terá solução mesmo numa conversa entre a ministra da Agricultura e o ministro da Economia, Paulo Guedes. A agricultura trabalha com a ampliação de recursos para o Pronaf, então já há expectativa de que vai aumentar a oferta de recursos para a agricultura familiar, de 31 milhões, ofertado agora no último plano, para 35 bilhões, ou seja, 31 no ano passado, 35 bilhões este ano. Agora, a CONTAG, que é a Confederação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e também, né, a agricultura familiar, que representa a agricultura familiar, defende que essa taxa de juros seja mantida para quem produz alimentos básicos no mesmo nível do ano anterior. Lógico, defendem os interesses dos pequenos agricultores. A CONTAG defende ao menos a manutenção da taxa de juros e quer realmente reafirmar seu interesse em aumento do dinheiro ofertado na faixa de 35 milhões. De qualquer maneira, fica evidente, e a ministra Tereza Cristina disse isso ontem para jornalistas em Brasília, que na atual temporada foram disponibilizados 191 bilhões de reais para financiamento no Plano Safra. Esse número será
igual ou superior no próximo Plano Safra. Agora, eu gostaria de acrescentar uma informação que chegou há alguns minutos, Fabiano, muito importante. A emissão de certificados de recebíveis do agronegócio, as conhecidas CRAs, só no primeiro trimestre deste ano, elas totalizaram 4 bilhões de reais. São dados divulgados agora há pouco pela Comissão de Valores Mobiliários, destacados aí pela securitizadora Verte, né? É praticamente o que se foi obtido financiado com o CRA, né? Nos primeiros 3 meses deste ano, o mesmo valor de todo o ano passado. O que significa que as empresas que trabalham com agronegócio já estão atentas à redução de recursos do governo federal para financiamento, estão procurando na iniciativa privada, com esses certificados de recebíveis do agronegócio, outras formas de financiamento. É o que interessa à equipe econômica do governo, que empresas do agronegócio corram ao mercado e discutam taxas de juros, emitam papéis, e isso facilitaria a obtenção de financiamento fora da área governamental com juros subsidiados. O governo quer mesmo diminuir a participação no financiamento do agronegócio com juros subsidiados. E as empresas já estão se adaptando, vamos dizer assim, a essa nova situação. O mercado está mudando, está evoluindo, Fabiano. É com você. E a busca por novos mercados, principalmente na Ásia, deu frutos, deu resultado já. Isso é muito importante para o desenvolvimento do setor do agronegócio no Brasil e posso dizer que a economia como um todo. Isso foi colhido agora nessa importante visita que a comitiva do Ministério da Agricultura, que teve muita gente participando, comandado pela ministra Tereza Cristina Corrêa da Costa, conseguiu trazer para o país. A Ásia viu com muito bons olhos e abriu as portas para o café do Brasil, para a carne suína, e as negociações seguem. E isso, como trouxemos ontem na participação do Maurício Nogueira, da Atenagro, vai trazer resultados muito bons e até muito melhores para a carne bovina e para a carne de frango. Então, atenção pecuária do Brasil. Olha só, você vai acompanhar agora na reportagem de Saulo Lopes um pouco desse balanço do que foi essa visita da comitiva brasileira à Ásia. Acompanhe. A viagem da ministra Tereza Cristina à Ásia continua repercutindo no Brasil. Foram 15 dias, passando por China, Japão, Indonésia, Vietnã, e nós temos muito a comemorar, principalmente por uma bebida famosa, o café. Lá podem ser abertos muitos mercados. Nós vamos ouvir agora o deputado Evair de Mello, do PP Capixaba, que está bastante otimista com esse caminho, essa estrada que pode se abrir para o agronegócio. O Brasil sempre foi respeitado e admirado na agricultura por cumprir contrato e acordo e ser um fornecedor confiável. A Ásia, hoje, muito ávida por alimento, tem no Brasil uma plataforma importante. E nós, naturalmente, brasileiros, estamos vendo a Ásia para ampliar ainda mais o nosso campo de oportunidade. A ministra, com a competência que tem na causa, no tema, e acima de tudo, com esse compromisso que ela tem com o agro brasileiro, realizou com muito sucesso essa missão por toda a Ásia, pelo Japão. Uma agenda extremamente importante. O Japão já é um país parceiro comercial do Brasil, consolidado há muitos anos. Temos uma relação muito franca, as empresas japonesas, uma relação muito boa com o Brasil. E lá uma agenda que passou por atividade, mas tem uma agenda especial de café, porque é uma agenda tão importante, primeiro para os nossos cafés especiais. Depois, o Vietnã e a Indonésia, também a ministra fez essa agenda importante. São mercados que crescem e se consolidam a cada dia mais. A Indonésia, um cliente um pouco mais novo, mas muito grande o cliente potencial. O ministro indonésio fez essa manifestação e eu aposto muito nesse crescimento, porque são países que têm muito a contribuir, tanto na sua integração, não só de produtos em si, de café, de cereais, naturalmente de carne, muito interessado, mas também em ciência e tecnologia, um avanço. E a China, que é esse parceiro do mundo, tem no Brasil uma plataforma importante, e a ministra consolidou essas nossas relações. Nós estamos aperfeiçoando essa dimensão. A China, tudo é muito grande, precisa ter até responsabilidade em fornecer para a China, que enfrenta nesse momento alguns desafios internos da questão fitossanitária. Naturalmente, isso para o Brasil abre oportunidade, mas é preciso todos nós nos juntarmos, porque tudo isso tem que ser feito com muita responsabilidade. E como todo mundo sabe, a China enfrenta um problema da peste suína africana desde agosto do ano passado, que tem dizimado o rebanho naquele país. Aliado a isso, tem a guerra comercial com os Estados Unidos, que está dificultando bastante as exportações. Por isso, o Brasil entra nesse mercado, nessa janela, como possibilidade de oferecer
a carne suína. E os pequenos produtores, médios e grandes, estão bastante otimistas. Em Mato Grosso, são 130 mil produtores que estão esfregando as mãos, esperando os contratos chegarem da Ásia para eles embarcarem a carne. A sanidade dos animais, os rebanhos são verificados. Nós vamos ouvir agora o produtor João Catani, um pequeno produtor de Nova Mutum, está bastante otimista com essas notícias que a ministra Tereza Cristina trouxe lá do Oriente. Vamos ouvi-lo. Nós sabemos que, falando especificamente da China, nós sabemos que existem milhares, até milhões de pessoas na China que têm dificuldade de ter alimento. A China não produz mais do que 40% do seu próprio alimento. Então, nós podendo fornecer alimento para a China, isso vai significar, na nossa região, que é uma região produtora, uma região que fornece a matéria-prima do soja, a base alimentar do mundo, eu acredito que isso resulta diretamente em inúmeros empregos, gera riqueza para o país, gera renda. Esse é o setor que gera riqueza para o país. E a ministra Tereza Cristina, hoje na Comissão de Pecuária, falando com os deputados, mencionou a respeito do financiamento do Plano Safra, que deve chegar a quase 10 bilhões de reais. De Brasília, Saulo Lopes. Grande Saulo Lopes, e a melhor parte dessa reportagem, um grande abraço para o deputado Evair de Mello. O pessoal da equipe dele está nos acompanhando neste momento, que amanhã é o Dia Mundial do Café. Estamos trazendo para você amanhã, aqui no Agricultura BR, um dia muito especial, de homenagem a esse Dia Internacional do Café e também a um grande evento de floresta. Então, o programa amanhã é muito interessante sobre diversos aspectos. Mas, falando aí da reportagem Saulo Lopes, melhor parte é você ouvir o produtor rural, que sai lá da sua região, vai até Brasília para saber um pouco mais a respeito do que está acontecendo, e o otimismo é generalizado mesmo. Daqui a pouco, a ministra Tereza Cristina vai dar uma coletiva de imprensa, nossas equipes estão posicionadas e vão trazer ao vivo, dentro da terceira edição, informações a respeito desses fatores de exportação para a Ásia e vai comentar também o que está acontecendo para o plano agrícola pecuário. Mudo de assunto agora, porque aqui sigo falando de café e vou falar agora de um levantamento que vocês não se assustem. Mas o Departamento de Agricultura norte-americano estimou uma safra brasileira de café absurdamente alta. Olha, reduziu frente àquilo que eles esperavam, que foi produzido de acordo com eles no último ano, mas trouxe uma expectativa que chega a ficar 8 milhões de sacas acima do que a estatal brasileira Conab divulgou. Por que eu estou trazendo esse número? Esse número é baixista. Esse é um número baixista, aqui a nossa equipe no Agricultura BR, no Canal do Boi, não acredita neles, acredita muito mais nos números da Conab, que já são até positivos demais em relação à sinalização de uma boa safra, mas os do Departamento de Agricultura norte-americano são altos demais. Mas por que eu trago eles? Porque são eles que influenciam o mercado lá em Nova York, acaba trazendo esse impacto direto também. Daqui a pouco a gente vai saber como é que Nova York está reagindo a esses dados divulgados pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Então, você acompanha comigo agora um comparativo que montamos entre os dois levantamentos do Departamento norte-americano e da Conab, que foi divulgado exatamente há uma semana. Você tem aqui dois números importantes. O Departamento de Agricultura norte-americano afirma que a produção brasileira de café, nesta safra, será de 59 milhões e 300 mil sacas, com uma queda de 8,5% frente ao que eles acreditam que foi produzido no último ano, 64 milhões e 800 mil sacas. Já a Conab, a estatal brasileira, na última semana, divulgou 50 milhões 920 mil sacas de produção no Brasil, uma queda de 17,4% frente ao recorde histórico que a Conab afirma ser de 61 milhões 660 mil toneladas. Aqui eu não tenho dúvida, nós acreditamos muito mais nos dados da Conab mesmo e dos órgãos aqui no Brasil, pois estão com um acompanhamento mais próximo. O Departamento de Agricultura norte-americano, nesse caso, influencia o cenário internacional. E é por isso que nós vamos observar como é que vem Nova York hoje. Nova York, ela é influenciada por conta dos levantamentos, por conta da movimentação de dólar e também da disposição em negociar café, comercializar café por parte do produtor brasileiro e suas cooperativas. Vamos saber então como é que vem café, onde mais se negocia café arábica no mundo. Julho vem com 92 centes mais 10 a libra peso.
Setembro, 94 centes mais 45 a libra peso. Dezembro, 98 centes por libra peso. Março de 2020, 1 dólar, 1 cento mais 45 por libra peso. São os negócios que trazemos agora com café na Bolsa de Nova York. E agora vamos saber como é que vem o mercado futuro para o café Robusta, é a referência para o Conilon negociado aqui no Brasil. Então atenção, Espírito Santo, Rondônia, Bahia, nós temos aqui hoje Robusta no cenário internacional em queda. Posição de julho, negociada a 1.359 dólares a tonelada, recua 0,14%. Setembro, 1.377 dólares a tonelada, queda de 0,36%. Novembro, 1.399 dólares a tonelada, recua 0,42%. E trazemos a posição de janeiro de 2020, negociado a 1.418 dólares a tonelada, uma queda de 0,49%. São os negócios, neste momento, que destacamos com o café Robusta na Bolsa de Londres. E daqui a pouco a Agricultura BR vai trazer para você debates importantes a respeito de produção, de tecnologia e muito mais. Então fique conosco, você participa do programa através do nosso número no WhatsApp, é o 67996562266. Voltamos já! E amanhã vai acontecer no estado do Espírito Santo o 11º Noroeste Café Conilon e 12º marco inicial da colheita do Café Conilon no estado do Espírito Santo. Esse é um grande evento que vai ter a participação de diversas autoridades do setor. Entre elas, estará o deputado federal Evair de Mello, que fez o convite durante essa semana para todo o Brasil, para o cafeicultor brasileiro participar. Lembro que amanhã também é o Dia Mundial do Café, então é um dia realmente especial. E quem vai falar um pouco a respeito da sua participação e da importância de estar presente neste evento é a nossa ministra Tereza Cristina. Olá, os capixabas, eu estou aqui no Ministério, ao lado da nossa ministra Tereza Cristina, que tem um recado para falar com todos nós. Olá, meus amigos capixabas. Amanhã estarei aí com o deputado Evair, nesse grande evento do café, para debatermos vários assuntos de interesse desse setor tão importante que é a cafeicultura do nosso país e do nosso Espírito Santo. Olha, a ministra assumiu o compromisso comigo aqui, vamos arrumar uma peneira para a ministra, colocar a luva nela, falou que quer colher café. Não é isso, ministra? Se o dedo quebrado permitir. Grande abraço. Tá aí o deputado Evair de Mello, ministra Tereza Cristina. Amanhã, então, Dia Mundial do Café e também as comemorações no estado do Espírito Santo mesmo, 11º evento que nós temos lá para o Café Conilon, 12º para o marco oficial da colheita do Conilon no estado do Espírito Santo. E falamos agora a respeito de um outro tema que também tem muita relevância. Vamos falar a respeito de seguro e previdência rural. Sobre este assunto, meu colega Walter Puga Júnior recebeu um especialista nos nossos estúdios em São Paulo e comenta agora o que se tem hoje em relação às ofertas para o produtor rural e como que o produtor rural pode ter acesso a um custo menor. Jorge, obrigado por ter vindo, aceitou o nosso convite. Vamos falar sobre um assunto que você conhece aí há algumas décadas, né? Há 30 anos lidando com o seguro rural. E você tem uma visão ímpar desse processo. Você defende que o seguro rural é importante para o país e não só para o produtor rural. Perfeito, Walter. Como você vê o seguro rural? Walter, se a gente falar em números grosseiros, não estou aqui preocupado com a precisão milimétrica, mas a gente teve um PIB ano passado do agronegócio, da porteira para dentro, de 600 bilhões de reais aproximadamente. Desses 600 bilhões, 400 bilhões foram originados da agricultura e mais ou menos 200 bilhões foi da pecuária em todo o seu universo de aves, frangos e suínos. Bom, quando fecha esses 600 bilhões na porta da porteira, o PIB que ele provoca na frente vai a 1 bilhão e 800
1 trilhão e 800 bilhões, ou seja, ele multiplica por 3 vezes. É esse 1 bilhão e 800 trilhões que fazem do agro corresponder por 1/3, 1/4 do PIB nacional. Então, quando o agricultor tem um problema sério de crise, ele tem uma perda de produção em todos esses 600 milhões, se ele perder 10%, por exemplo, a cadeia ele perde 60 bilhões, mas a cadeia perde 180. E está muito cômodo o modelo estruturado hoje, em que todos acham que deve atacar o produtor rural para comprar seguro. É ele que briga pelo subsídio, é ele que briga pela subvenção, é ele que enfrenta as seguradoras com taxas absurdas que não cabem na matriz matemática dos negócios dele, e entrega isso pronto, com todos isso assegurados para essa cadeia subsequente. Não é justo, esse custo não é só dele, e essa perda não é só dele, essa perda é da cadeia. Quando você dilui o custo desse seguro por essa cadeia universal, a cadeia vai pagar cafezinho pelo seguro, e ele vira uma realidade. Na hora que ele virar uma realidade universal, eu fujo do modelo de hoje, em que o seguro é caro, só os maus riscos fazem seguro. Os bons riscos fogem de seguro, porque ele não é atrativo para o bom risco. Eu tenho produtividade média muito maior do que o seguro me garante. Nunca tive uma perda. Eu peguei o estado do Mato Grosso, fizemos um bom estudo agora sobre o Mato Grosso. As garantias dos seguros, em média, das 10, 12 seguradoras do mercado, não chegam a 32 sacos por hectare. Eu estava com o pessoal da ProSoja, algumas pessoas importantes do contexto do seguro. Algum produtor de vocês tiveram produção menor que 30 sacos? Ninguém, há 10 anos. Então é um seguro inócuo. Como é que eu vou comprar um seguro desse? Esse cara não faz seguro. Agora, o cara que produz 31, é um cara de baixa tecnologia, de alto risco, desinformado, não tem equipamentos para combater na hora certa uma praga, não tem colheitadeira para colher no momento oportuno, anterior à chuva. Então, o risco que ele se expõe é muito maior. E cada vez que o seguro se concentra nesse cara, o risco aumenta, então o sinistro vai ser maior. E sinistro maior faz o seguro ser mais caro no ano que vem. E nós estamos há muitos anos errando com isso, numa espiral negativo, complicando cada vez mais e afastando os seguros dos bons riscos. Não bastasse isso, Walter, a própria subvenção dos seguros, um instrumento maravilhoso, o seguro precisa dela. Não da forma que ela está. Na medida em que ela privilegia os pequenos produtores, ela está fomentando esse risco ruim. Então, só está entrando gente de risco ruim, paga 15%. Eu vi taxa de 12,8% contratada. Alguém fez um seguro desse. Nenhuma atividade do mundo cabe isso. Nem o automóvel, que é o mais caro seguro do Brasil, que chega em 20%, não atinge esse patamar. É um seguro excludente. Não cabe, a não ser no risco absurdo. Então, o produtor tem razão quando ele se queixa que o seguro é caro para ele? Ele não tem uma tribuna. E agora a academia é a tribuna desse produtor. Eu estou lá com sangue de agro na veia. Eu digo para o meu pessoal o seguinte, pode ser que aqui na cátedra dos seguros, eu não entendo muito de agricultura, mas sou o que mais entendo de agricultura. E quando estou com meus amigos do agro, eu posso não entender do agro, mas sou o que mais entendo de seguro. Eu estou tentando criar um esperanto, uma linguagem qualquer que esses dois consigam se comunicar. Eles precisam um do outro. É no mercado do agro que o seguro pode dobrar a sua produção de prêmio. E é no mercado do seguro que o seguro pode conquistar o seu estado da arte. Falta a gente a garantia, a regularidade das receitas. Isso é o que está faltando hoje no momento do seguro. E quando o seguro do agro, e quando a subvenção privilegia o pequeno produtor, ela está estimulando uma curva negativa, porque ela dá mais dinheiro, proporcionalmente falando, ao pequeno do que ao grande. Ele tem percentuais muito elevados. O limite, acho que é R$75 mil. Qualquer lavoura de 1.000, 2.000 hectares não cabe nesse seguro. Ele acaba não tendo subvenção. Então fica uma taxa plena. É preciso reestruturar o seguro rural no Brasil? É preciso reestruturar o seguro rural e é preciso estruturar a subvenção e os mecanismos de proteção que o seguro precisa. Não dá para rodar isso em um fundo de catástrofe, porque a coisa pode ficar muito complicada. Eu me lembro que até alguns anos passados, a região de Fraiburgo foi invadida por um clima muito hostil, me parece que foi Geada naquele tempo, que acabou com as macieiras. E o fundo de pensão era gerido pelo governo Dilma, e esse dinheiro desapareceu. Então, eu acho que esse fundo, qualquer fundo de gravidade, seguridade, me perdoe aqui a crítica, não dá para ficar no bolso do governo, que é um bolso sem controle. Tem que ficar no bolso do sistema, ou dos produtores, das seguradoras, que têm uma gestão eficaz e responsável por esse assunto. Entendeu? Agora, deixa eu explicar o que é essa Academia Nacional de Seguro e Previdência, que você é coordenador da Cátedra de Agronegócio. As seguradoras patrocinam essa academia. Isso. Elas estão se aproximando agora do agronegócio, sentindo a realidade do produtor rural? Olha, eu sou um dos mais jovens acadêmicos, fui empossado na academia no ano de abril de 2017. Abril de 2017. É um órgão respeitado pelos brasileiros. Tanto é que a minha posse foi no Palácio do Governo
e quem me pendurou a medalha de catedrático foi o governador Geraldo Alckmin naquela ocasião. A gente dá um glamour para isso, que são pessoas que se dão para isso, é uma doação. E a academia sempre reuniu pessoas do seguro. Ela é formada por pessoas que têm saber do seguro, ou como executivo, ou como segurador mesmo, tem presença seguradora, participam lá, ou como órgão de serviço ao segurador, como as grandes corretoras do Brasil, todas estão lá. E lá é um centro de inteligência. E o sindicato foi inteligente demais, porque quando criou essa cátedra, ele trouxe pessoas que conhecem e se apaixonam pelo tema para trabalhar e desenvolver coisas gratuitamente, sem pagar salário para a gente, porque todo mundo que está ali é por paixão. E não havia na academia, até pouco tempo atrás, uma preocupação de ouvir muitos consumidores. Eram pessoas inteligentes, sentando seguro para oferecer a você. E não ouvindo você o que você precisa para me fazer seguro. E nós temos debatido muito esse tema, e agora na Assembleia de março do ano de 2018, nós conseguimos colocar em ata que a Assembleia, que a nossa academia deve abrir tribunas para os setores econômicos que demandam desse seguro, para que o seguro seja moldado às suas características e não imputado a eles uma coisa que não tem nenhuma sinergia e nem similaridade com o negócio que eles estão desenvolvendo. E a academia está sendo muito feliz. A minha carta foi a primeira dessa. A primeira reunião que fizemos foi em 6 de novembro e conseguimos reunir 26 pessoas. E os públicos eram entidades ali presentes. As entidades presentes representavam mais ou menos 40% do PIB agrícola. Eu fiquei super entusiasmado e disse a eles: meus amigos, eu não posso errar com vocês. Nós temos que chegar a um lugar comum, nossa teoria de aproximar os consumidores não vai evoluir. Vocês são o primeiro laboratório nosso. Na segunda volta, agora, dia 15 de maio, foi realizada, foram 51 pessoas e um pouquinho mais do PIB agrícola esteve presente e com muito mais órgãos internacionais de seguro interessados no tema para vir para cá. Eu achei muito bom. A Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco você tem informações a respeito do mercado da soja. Voltamos já. E de acordo com o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, no estado do Mato Grosso, durante o último período, se teve um recuo para os valores da pluma do algodão. Entretanto, a comercialização aumentou. Quem explica os números é o repórter Valdir Pacheco. Segundo a análise do IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, com a boa evolução nas vendas no mês de abril, a comercialização da pluma para a safra 2018-19 em Mato Grosso avançou 4,69 pontos percentuais, alcançando 71,71% da produção já negociada até o momento. Essa evolução na negociação da pluma mato-grossense está ligada, sobretudo, ao aumento do preço interno que foi estimulado no último mês pela alta da moeda norte-americana, deixando assim os preços mais atrativos para as negociações no estado nesse período. Quanto à safra 2019-2020, o Instituto divulgou a primeira estimativa de comercialização de pluma para Mato Grosso. As vendas da fibra referentes ao mês de abril avançaram 5,70 pontos percentuais em relação a março, alcançando assim 15,32% da produção comercializada até o momento. Essa evolução da venda em Mato Grosso ocorreu devido à melhora do preço do mercado nesse período, tendo em vista a volatilidade da moeda americana que contribuiu para isso. O preço do IMEA Mato Grosso encerrou a semana passada em queda e com variação negativa de 0,33%, e cotado em média a R$ 89,91 a arroba. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Vamos falar agora de cadastramento do produtor rural e a relação com o Plano Safra. Quem traz as informações é o repórter Vinícius Souza. O Plano Safra deve ser anunciado no próximo dia 12 de junho e há uma tendência para que a oferta dos recursos diminua. Por isso, para conseguir a contratação do crédito, o produtor rural precisa estar atento e manter o seu cadastro atualizado junto à instituição bancária. Ele deve estar com o cadastro dele atualizado dentro da instituição financeira. Isso significa que ele deve procurar uma empresa para que ele esteja com a documentação em dia e esteja apto a pegar o financiamento. Para o produtor que deseja contrair recursos, é fundamental que haja planejamento. Faça um planejamento financeiro de sua propriedade, que ela analise seu fluxo de caixa, analise as suas prioridades dentro da propriedade e que faça em cima disso ela faça um planejamento para que esse recurso não se torne uma dívida.
O Plano Safra é um momento de extrema importância para o produtor. Nesse período, ele tem acesso às informações relacionadas às linhas de crédito que serão disponibilizadas. O que está acontecendo hoje, atualmente? Nós estamos num momento de escassez de recurso. Então, sempre que se chega no fim de um Plano Safra, você acaba tendo que racionalizar o recurso, buscar alternativas, formas diferentes de estar atendendo o produtor. Atualmente existe um maior incentivo do governo para pequenos e médios produtores, mas também há informação sobre redução no subsídio a médio prazo para algumas linhas do crédito rural. Isso pode gerar impactos no cenário agrícola atual. O produtor ele já tem que estar desde agora, começando a pensar em alternativas. As instituições também, elas estão se mexendo nesse sentido. Até um desse intuito do governo, dele realizar esse tipo de manobra, é de que ele pretende incentivar outras instituições a entrarem nesse segmento, ou se já estão a melhorarem, fortalecerem, e, com isso, tirar uma importância que hoje o crédito rural, se a gente parar para analisar, 60% dele está concentrado no banco público. De Campo Grande, Vinícius Souza. E durante uma audiência pública, nesta última quarta-feira, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, falou um pouco a respeito dos resultados da missão que foi até a Ásia, visitou diversos países, fechou negócios e abriu portas para o produto brasileiro. É o que você acompanha a partir de agora na reportagem de Saulo Lopes. O auditório da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural ficou lotado de deputados federais. Todos ávidos pelas palavras da ministra Tereza Cristina, que veio falar sobre os negócios fechados na Ásia. A viagem à Ásia durou 20 dias. Os destinos: Japão, China, Indonésia e Vietnã. Novos parceiros comerciais que podem render muito para o agronegócio. Mas a ministra Tereza Cristina falou também do Plano Safra. Um dos questionamentos na comissão veio da bancada de oposição, que queria ouvir da ministra o compromisso de não alterar valores e os financiamentos comprometidos pela Safra, o Plano Safra, a partir do segundo semestre. E o que é que o Ministério da Agricultura está fazendo? Ele está trabalhando para colocar mais recursos nos pequenos e nos médios produtores, nesses que eu acabei de dizer, que tomam até R$500 mil, que é a grande maioria dos produtores brasileiros. Então, nós vamos democratizar mais o crédito. É isso que nós estamos fazendo. Os grandes têm mais oportunidade, vão ter que pagar um pouquinho mais, e nós estamos tentando modernizar as ferramentas de utilização através de mais CPR, mais LCAs, e ainda estamos discutindo outros mecanismos com o Banco Central. Tereza Cristina deve ainda detalhar como foi a viagem aos países asiáticos: Indonésia, China, Japão e Vietnã. Não posso dizer para vocês, a viagem foi super bem sucedida, nós tivemos avanços, ainda temos respostas que nós estamos esperando. As dos frigoríficos nós devemos estar sabendo entre hoje e amanhã. Eu vou fazer um balanço geral para vocês, eu prometo, lá no Ministério da Agricultura, amanhã pela manhã. A viagem foi à Ásia, mas curiosamente o primeiro negócio fechado foram com os mexicanos, com exportação de arroz e feijão. De Brasília, Saulo Lopes. Aí daqui a pouco, no Agricultura BR, as últimas informações desta edição. Participe do programa conosco, mande sua mensagem no nosso WhatsApp, é o 67996562266. Voltamos já. E por aqui você vai ver uma entrevista que nós trouxemos ao vivo na terceira edição desta última quarta-feira. Eu conversei com Josilene Zatorre, ela é advogada e falou a respeito do Fundo Rural e trouxe aspectos importantes para o produtor. Tanto aquele que fez refis, quanto o que não aderiu ao refis, principalmente dicas importantes. Acompanhe. Pelo convite. O Fundo Rural é um tema sempre muito polêmico. Desde a Constituição de 88 vem sendo discutido, vem objeto de muitas demandas judiciais. O produtor, apesar de ser impactado constantemente com o Fundo Rural na sua produção, ele não entende, ele não consegue ver uma lógica nessa cobrança, porque muitas vezes foi declarado inconstitucional, uma hora é constitucional, outra hora é inconstitucional. Essa discussão judicial, ela é muito complexa até, tá? A grande maioria, até dos operadores do direito, tem dificuldade de entender.
Então, assim, o que acontece? O governo, ele editou normas na ânsia de ter esse recolhimento que não tinham base na Constituição. Então, por isso, iniciou-se essas discussões, essas brigas que se arrastam aí desde 88, né? Na verdade, desde 92 já vem com outras brigas. Bom, 2010 o Supremo declarou inconstitucional. Então, assim, a princípio pacificou. Nossa, realmente é inconstitucional. Toda vez que tem uma decisão do Supremo, Joselene, para quem é leigo, se considera que a situação está pacificada, que você tem ali um marco, né? Um marco regulatório de alguma coisa. Não é o caso. É e não é. Por que dessa divergência? A decisão de 2010, que foi a que declarou inconstitucional, ela fez uma análise legislativa de uma norma, de uma lei de 1992. Então, a cobrança do Fundo Rural vinha sendo efetuada em cima de uma lei de 92. Como as demandas judiciais elas são muito demoradas, você passa pela primeira instância, pelos tribunais, para você chegar no Supremo. Quando você chega no Supremo, ainda assim você tem um longo caminho, porque é muito volume, tudo demora. Eles julgaram em 2010 uma lei que era de 92. Então, declarou-se inconstitucional, realmente não tinha base na Constituição. Só que, no trâmite dessas discussões judiciais, o que o Legislativo fez? Ele alterou aquela lei de 92 por uma lei de 91, por uma lei de 2001. E essa nova lei de 2001, em tese, considerando a posicionamento dela dentro da Constituição, ela tinha base na Constituição. Então, foi essa lei de 2001 que o Supremo enfrentou novamente o mesmo tema, agora com base numa nova lei, né, que é de 2001, em 2017. Então, em 2017, ele declarou constitucional aquela cobrança que vinha sendo feita a partir de 2001. E essa cobrança, ela incide para o produtor. Tá? Eu não vou nem entrar na discussão do subrogado, que é aquele adquirente, que é o frigorífico, que é cerealista, que essa é uma outra discussão. Tá? Mas vamos falar do produtor aqui. Então, aí virou uma confusão, porque o produtor, ele não recolhia. Até então, não tinha... Não, primeiro ele não recolhia, primeiro que ele nunca recolheu, porque não cabia a ele fazer o recolhimento. Então, o produtor, ele não ia lá, destacava o imposto e recolhia. Não, não era ele, nunca era ele. A obrigação era de quem adquiria dele. Então, o frigorífico quando comprava o boi, a cerealista quando comprava as sementes, os grãos. Então, ele entendia assim, ele sofria o tributo, porque descontava do que ele tinha para receber, mas efetivamente ele não ia lá e pegava o dinheiro e pagava. Então, ele ficou mais na dúvida, porque para quem nunca teve essa obrigatoriedade, de repente passou a ter um compromisso. Considerando aquela decisão de 2017, que virou uma confusão imensa, tá? E aí a capitaneada pela Tereza Cristina, que é alguém que é muito preocupada com a bancada rural, que está sempre tentando sanear, porque a dívida do Fundo Rural é uma dívida imensa. Se vocês fizerem análise do qual que é a quantidade, é uma dívida muito grande para todos os produtores. É 2,3, era, né? Agora baixou para 1,2, mas era 2,3 de toda a produção rural. Então faz a conta, isso é uma dívida muito grande. Então ela buscou em várias situações regularizar isso. E aí, com isso, veio a Lei 13.606, que é de janeiro de 2018, que ela dá uma pacificada no entendimento. Ela diminuiu a alíquota, baixou para 1,2. Então, a partir de janeiro do ano passado, de 2018, o produtor já está, vamos dizer, com um norte legislativo mais claro. Olha, eu tenho uma lei, essa lei diz que eu tenho que recolher 1,2, eu tenho que recolher 0,2 Senar, eu tenho que recolher o SAT. Então, assim, eu tenho uma lei, dá 1,5 no final, mas agora está mais definido. E essa mesma lei, ela criou um outro dispositivo que eu acho que foi muito favorável para todo mundo. A partir de janeiro de 2019, então ela entrou em vigor em janeiro de 2018. Então, ela deu 1 ano para todo mundo recolher, a alíquota menor, diminuiu a alíquota, tá. A partir de janeiro de 2019, o produtor pode fazer uma opção. Ele pode optar em recolher pela receita bruta ou pela folha de pagamento. Tá? E aí todo mundo, em janeiro desse ano, todos os produtores fizeram as suas análises junto com os seus contadores, porque aí você tem que fazer análise realmente do seu movimento. Tá? Você vai lá, analisa toda a sua movimentação e vai falar, bom, se eu pagar pela produção eu vou pagar X, se eu pagar pela folha eu vou pagar Y. E a grande maioria optou pela folha. Tá? Ficou realmente menor. Então, agora, a partir de agora, está de uma certa forma regularizado. Só que e o passado?
Essa questão com o passado, que é onde tem essa dívida que traz um maior impacto para o produtor rural, como é que ela está sendo tratada? E como que ela pode ser tratada para o produtor rural em termos de pagamento e até de não pagamento? O que é legal hoje pedir? Porque o governo, inclusive o próprio presidente, estuda trazer algum tipo de situação que seja melhor para o produtor. Mas o que pode ser feito? Então, a partir de 2018, a situação deu uma pacificada, relativa. Mas nós temos um passado. Tá? Teve aquele refis, todo mundo sabe, o refis que foi para regularizar, todo mundo confessava a sua dívida, ia lá, aderia, fazia um parcelamento. Alguns fizeram. Na minha opinião profissional, eu sempre orientei a não fazer. Aí você fala, mas por quê? É arriscado? Você tem uma quantidade grande de contribuintes, quer dizer, você tem uma quantidade enorme de produtores. A Receita Federal, ela sistematicamente, ela fiscaliza o adquirente, ela não fiscaliza o produtor. Então, assim, ela ainda continua com esse conceito de fiscalizar o adquirente. Isso é uma outra discussão da Receita, tá? Então, o produtor ir lá e confessar, ele está devendo, ponto final. Ele reconheceu, vai apurar todos os últimos 5 anos, então, se ele confessou o ano passado, ele apurou os últimos 5 anos, 2013 até 2018. Quem não aderiu o ano passado, e vamos supor que vá fazer um eventual parcelamento. Hoje nós não temos nenhum parcelamento, tá? Hoje nós estamos aí sem nenhum benefício, se alguém quiser confessar, não tem nenhum benefício da legislação. Só que se você quiser confessar hoje, por exemplo, você já ganhou 1 ano e meio, porque se você tivesse confessado no ano passado, você teria que pagar de 2013 até 2018. Se você confessar agora em maio de 2019, você só vai pagar de maio de 2014 em diante. Então, assim, você já ganhou uma alíquota de menor. Não, a alíquota é da época do fato. Isso vai ser sempre assim, a alíquota é a época do fato. A alíquota menor, ela é de janeiro para frente, a anterior é 2 mesmo, 2,5. Então, assim, cada ano que passa prescreve 1 ano. Então, quem não está sendo fiscalizado, cada ano que passa prescreve 1 ano. Então, a tendência é que daqui, nós estamos em 19, daqui mais 3 anos, 4 anos, a gente vai encerrar todo esse passado nebuloso e vamos estar com uma legislação mais organizada. O presidente, ele tem muita intenção em resolver isso, só que ele esbarra na lei de responsabilidade fiscal. Porque quando você fala anistia, você colhe a multa e os juros. Todos os parcelamentos especiais que tem, os refis da vida, que todo mundo... Porque o refis foi o primeiro, lá de 2000. De lá para cá tem outros nomes, mas todo mundo utiliza refis. Ela é uma anistia, porque ela reduz multa e juros. O tributo, o principal... Não pode, isso é perdão de dívida. Íntegro. Exatamente, ele continua íntegro. Então, o presidente, para ele zerar tudo para trás, ele teria que dar realmente um perdão de dívidas, e aí ele vai esbarrar na lei de responsabilidade fiscal. Então, ele está tentando, eu tenho visto vários movimentos legislativos nesse sentido, ele está tentando achar uma brecha para tentar regularizar. Mas o que é regularizar? É encerrar o passado, né? Matar essa dívida que está para trás. Essa dívida que está para trás, esse passado, Joselaine, pelo que você está explicando para o telespectador do canal do Boi, aqui para nós, de certo modo, para quem não aderiu, ele vai ficando. Ele está caducando ano a ano. Exatamente. Ele vai morrendo. A cada mês, ele caduca um mês. Quando o presidente tomar essa decisão, se ele puder tomar, ele vai estar estabelecendo aquilo que já está acontecendo. A fiscalização, ela sempre vai poder atingir os últimos 5 anos. Então, cada mês que passa, prescreve um mês para trás. Então, é sempre os últimos 5. Então, quem aderiu em 2018 foi 5 para trás. Quem aderiu em 19 já ganhou 1 ano, porque nós já temos 1 ano aí, 1 ano e 3 meses. Então, como está ainda muito essa discussão, a legislação vai acontecendo. Então, há uma grande chance de nada se resolver nos próximos 3 anos e todo esse passado anterior à lei de 2018 acabar decair o direito da fiscalização exigir, e aí alguns podem ser fiscalizados, mas numa quantidade muito grande de contribuintes, pouca quantidade vai ser fiscalizada, efetivamente. É o risco que você corre, né? Joselaine, para o produtor rural que está nos acompanhando, a gente poderia passar uma boa parte da tarde hoje conversando sobre o Fundo Rural. O Fundo Rural ele tem vários destaques, eu sei, estou sentindo aqui, estou com o telefone no bolso do programa e tem gente participando. Vou te fazer uma pergunta. Para o produtor rural que está nos acompanhando, não aderiu ao refis, porque aquele que aderiu ao refis, de certo modo, já aderiu, não tem mais o que fazer. Não, quem aderiu, confessou, parte da seguinte situação. Estou tranquilo,
vou pagar essa conta e acabou. Acabou. Aderiu, aderiu. Para esse produtor que não aderiu, qual que é o conselho que você dá para esse Nesse momento, não tem nada para ser feito. Tem que esperar. Por quê? Se você fizer uma adesão agora, você não tem benefício algum, você não tem nenhum parcelamento especial, você vai pagar... se você fizer uma adesão agora, você vai confessar um período que você provavelmente não tem isso apurado na sua contabilidade, você não tem isso declarado. Então, você vai confessar e vai aderir um parcelamento ordinário de 60 meses, sem nenhuma redução. Então, isso não é vantagem de forma alguma. Tá? Cada ano que passa prescreve um ano, então, assim, o teu anterior a 2018, nesse momento, deixa quieto. Vamos esperar o desenrolar, os trâmites, se vai ter uma próxima anistia, se não vai ter, mas nesse momento não tem nada que seja vantajoso fazer. É só esperar mesmo. Com relação a 2018 para frente, tem que recolher. Daqui para frente, tem que organizar a casa. Tá? Porque a bagunça, a princípio, a bagunça legislativa, ela acaba com a legislação de 2018. Tá? Então, a partir de agora, faz os controles. Todo janeiro tem que sentar com o contador, tem que fazer análise, porque você faz a opção de recolher pela folha ou pela receita bruta em janeiro. Tá? É todo mês de janeiro. Então, não é só esse ano. Esse ano o contador chamou, porque os contadores chamaram. Todo mundo. Agora, o ano que vem tem que reanalisar. Tá? Vai que a movimentação diminuiu, vai que aumentou os funcionários, então tudo isso tem que ser analisado. E tem que ir organizando. E cada ano vai prescrevendo. Eu acredito que a gente deve ter uma norma aí logo, a gente deve ter mais uma tentativa de parcelamento, com outros benefícios, mas por enquanto não tem nada de concreto com relação a isso. Tá certo, Joselane, eu quero agradecer a sua participação aqui no Agricultura BR. Muito obrigada, obrigada. E com essa entrevista encerramos essa edição do Agricultura BR. Voltamos logo mais às 17h20. A todos uma ótima tarde e até mais.